exatamente essa aliança que nós fizemos com Ele, quando nós levantamos a nossa mão e também passamos reafirmando essa aliança no batismo. Mas, irmãos, se existe uma aliança que é perfeita, é a aliança que Deus faz com o homem. E ao longo da história, nós vamos ver várias vezes Deus fazendo aliança com o homem. Eu vou destacar apenas um aqui, mas nós podemos começar, por exemplo, desde o Jardim do Éden, passando por Noé, Abraão. Então Deus, Ele fez uma aliança. Ele escolheu fazer essa aliança. Antes de entrar na ministração, eu ouvi algo que eu acho que vale muito a pena. É apenas uma frase aqui que eu ouvi essa semana que eu acho que vale muito a pena compartilhar. Diz assim: a única evidência que houve aprendizado é a mudança de comportamento. Guarde isso. A única evidência que houve aprendizado é a mudança de comportamento. Porque se você não mudou o comportamento, você só recebeu informação. Por que isso é tão importante? Porque, irmãos, fato é que se você não mudar o seu comportamento ao longo de 2026, eu lamento te dizer que o seu ano de 2026 será muito semelhante aos anos anteriores. Porque o poder de mudança não está na mão de Deus. O poder de mudança não está na mão do pastor Wallace. O poder de mudança não está na mão da pastora Denise. O poder de mudança não está nas mãos do seu líder. O poder de mudança está nas suas mãos. Isso, eu vi uma frase de um psicólogo comportamental. Então, irmãos, a evidência que houve transformação é a prática. Se você não praticar aquilo que está sendo ensinado, você só recebeu informação. E, vamos ser sinceros, no mundo de hoje, daqui a pouco você também já perdeu essa informação, porque são tantas informações que nós recebemos. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos falar de uma aliança que Deus fez com uma pessoa que a gente conhece bem. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, e o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade. Em outras traduções vão dizer: ande na minha presença e ser perfeito. Nessa versão aqui diz: seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Versículo 3. Abraão prostrou-se rosto em terra e disse: de minha parte, e Deus disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de multidões. 5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Versículo 6. Eu o tomarei extremamente florífero. De você farei nações e de você procederão reis. 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o Deus e o Deus dos seus descendentes. 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você quanto os futuros descendentes. Irmãos, o capítulo 17 de Gênesis, ele traz consigo uma mudança de nome e uma promessa inclusa. E é interessante, se você pegar ao longo da história, todas as alianças que Deus fez com o homem, ela trouxe consigo mudanças de cenários, mudanças de ambientes, mudanças de nome, mudanças de contexto, mudanças de visão,
mudanças de Deus. Então, a gente precisa entender que quando Deus faz uma aliança com alguém, irmãos, certamente, sem medo de errar, baseado no que a Bíblia diz ao longo da história, das alianças que foram feitas, essa aliança traz consigo transformações significativas. Essa aliança, ela tira pessoas do comodismo. Essa aliança tira pessoas da sua zona de conforto. Essa aliança feita por Deus faz com que essa pessoa, ela se movimente. Então, a gente precisa entender que se eu e você temos uma aliança com Deus, e nós entendemos que Deus tem uma aliança com cada um de nós, nós precisamos entender que se nós não estamos nos movimentando, ou a partir desta aliança que foi feita, se alguma coisa não mudou na nossa vida, essa aliança está um pouquinho errada. Essa aliança, ela perdeu o efeito para o qual ela foi feita para com cada um de nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ora por mim, porque eu perdi não. Toda noite eu tiro minha aliança para dormir, e a Sarinha pegou a minha aliança, e a gente não sabe onde que está até agora. Então ora aí, porque eu ando a aliança, eu não posso ficar sem aliança. Então vamos orar aqui, só Jesus, só o Espírito Santo para mostrar onde que está a minha aliança. Então entenda uma coisa, irmãos. O interessante é que, ao longo da história, toda aliança feita de Deus para com o homem, essa aliança movimentou o homem para algum lugar. Só que não é qualquer lugar. É para o centro da vontade de Deus. Então a primeira pergunta que você deve fazer para você é: será que a aliança que Deus tem comigo está me movimentando? E melhor, será que a aliança que Deus tem comigo, ela me trouxe para o centro da vontade dEle? É uma pergunta que eu e você precisamos responder, porque, de acordo com a resposta, isso vai ditar o ano chamado o Ano da Aliança. E é interessante também, ou melhor, eu poderia dizer aqui, que toda vez que Deus estabelece uma aliança com alguém, Ele traz algo novo para essa pessoa. Abraão, por exemplo, quando Deus estabeleceu essa aliança, o que ele trouxe de novo para Abraão com 99 anos, com 90 anos, que foi ter, por exemplo, Isaac aos 100 anos? Trouxe uma vida nova. Gente, quando Deus promete para Abraão que ele seria pai de multidões, deixa eu trazer clareza para você, ele já era de uma idade avançada. Sara também já era. Tanto que o texto vai dizer que Sara riu e Abraão também riu. Porque Sara olhou para o marido e falou: Jesus, tem jeito aqui não. Como assim? Aqui não sai nada. Mas Deus prometeu um homem que que não poderia ter filho, uma mulher que não poderia ter filho, que ele se tornaria pai de multidões. Então entenda uma coisa: quando Deus faz uma aliança comigo e com você, é obrigatoriamente da parte de Deus trazer algo novo para nós. Então, mais uma pergunta: será que nós estamos vivendo algo novo? Que novidade de vida é essa a partir desta aliança? Essa aliança, no hebraico, ela chama berit, que tem um significado de pacto, tem um significado de acordo profundo, tem um significado de compromisso. Lembra na festa de GCs que eu falei, que a palavra compromisso, esse termo com, esse prefixo com, na sua etimologia ela traz a ideia de juntos. Então quando eu e você fazemos uma aliança com Deus, nós estamos declarando que nós andamos juntos com Deus. Amós 3,3 diz assim: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Irmãos, se eu e você estamos andando com Deus, a pergunta é: quem sabe mais, eu ou Deus? Quem sabe mais, você ou Deus? Quem entende mais, você ou Deus? Então por que está tendo essa queda de braço entre a sua vontade e a vontade de Deus? Por que a vontade de Deus não sobressai a sua vontade, uma vez que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Ele criou os céus e a terra, ele criou você, ele sabe tudo da sua vida, ele sabe tudo do seu corpo, ele sabe os próximos dias que aquilo vai acontecer, ele sabe que em 2027 o que vai acontecer na sua vida, e a Bíblia é muito clara: como andarão dois juntos se não tiver entre eles a aliança, andarem juntos, andarem em acordo? Por que você está teimando tanto com Deus, irmão? Por que você acha que você sabe mais do que Ele?
Esse termo aliança em hebraico é berit, como eu já falei. Em grego é diatek, que no sentido representa a aliança de Deus com a humanidade. E olha que interessante, a primeira aliança feita por Deus com o homem foi com Noé. E essa aliança carrega algo extraordinário. Diz assim Gênesis 6,18. Mas com você, falando com Noé, estabelecerei a minha aliança. Gênesis 6,18. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Sabe o que me chama a atenção dessa primeira aliança? Que essa primeira aliança não é feita somente com um indivíduo. Essa primeira aliança é feita com uma família. Deus não quer só salvar você, meu querido. Deus quer salvar a sua casa. A aliança que Deus tem com você estende para toda a sua parentela. Seja essa aquela que você contemple com os olhos, ou seja aquela que ainda está por vir e de repente você não estará nesse mundo. Mas a sua aliança com Deus, ela é perpétua e ela garante que não é só a sua salvação, mas é a salvação da sua casa. Você pode aplaudir Jesus por essa aliança, irmão? Essa aliança carrega consigo salvação para toda a sua parentela. Ela se estende para a sua casa. Ela se estende até para aquele parente que você não gosta. Não ri. Se você ri, eu sei que Deus está falando com você. Tem ou não tem parentezinho que você vai, misericórdia, Jesus? Antecipa a subida dele. Mas tem, pela aliança que você tem com ele. Então nós podemos afirmar nessa manhã que o Deus de aliança não é só aliança com o indivíduo, mas sim com toda a família. Gênesis 17:9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. O Deus da aliança, ele é tão generoso, ele é tão poderoso, que aquilo que ele nos abençoa, respinga nos nossos. A bênção que Deus derrama sobre a sua vida, meu querido, ela também respinga nos seus filhos. E que consequentemente respinga nos seus netos. Que consequentemente respinga nos seus bisnetos. Que consequentemente respinga nos seus tataranetos. E eu só sei até aí, mas eu sei que vai respingar. Depois tataraneto é o quê? Tataraneto? Então isso aí. Até essa parte da geração. Tataraneto. Então, irmãos, a gente precisa entender, e eu oro para que Deus abra o seu entendimento. Eu sei que é muita coisa boa para a gente digerir um pouco espaço de tempo. Mas se eu e você temos uma aliança e fazemos a nossa parte nessa aliança, irmãos, aquilo que Deus derrama sobre nós vai respingar nos nossos filhos. Papai e mamãe, eu peço por favor, carecidamente, nunca se desvie da presença de Deus. Vocês conseguem entender a responsabilidade que está sobre cada um de nós? A jornada dos nossos filhos depende muito da nossa jornada. Eu falo muito sobre isso. Todo lugar que eu tiro um pé, possivelmente a Sara vai colocar, a Isadora vai colocar, a Mari vai colocar. Então eu tenho que ter cuidado com os meus passos. Eu tenho que ter cuidado por onde eu estou indo, ou aonde eu estou indo, principalmente com quem eu estou indo. Porque com quem eu estou pode desviar os meus passos dos passos de Deus para a minha vida. Você tem noção do que é ter uma aliança com Deus? Irmãos, depois da pessoa do Espírito Santo, um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, embora não seja tão profundo no mesmo, é sobre gerações. Irmãos, saber que aquilo que eu estou construindo em Deus, debaixo de uma obediência, eu vou deixar como um legado para as minhas filhas, isso me deixa muito feliz. Você que me ouve pode ser resultado de uma aliança feita do seu descendente. Ou pode ser que a partir de você, o primeiro crente de casa, toda a sua descendência, ela se torne ou tenha uma aliança com Cristo por causa do seu posicionamento hoje.
A gente toma aquilo que Josué disse, mas aquilo que Josué disse foi uma decisão dele, não foi uma inspiração do Espírito Santo. Quando ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não foi inspirado pelo Espírito Santo, aquilo foi uma decisão dele. Aquilo ele estabeleceu, ele determinou para sua casa. Então entenda uma coisa, em nome do Senhor Jesus, você precisa entender, eu estou construindo algo em Deus que vai ficar para as próximas gerações. E nós podemos contemplar isso bem próximos de nós. Hoje nós vemos o pastor André Valadão dando sequência a um legado que nem começou com o pai dele. Não sei se vocês sabem, mas a Lagoinha não começou com o pastor Márcio Valadão. Como é que é? O José do Pinto Rego, né? Como é que é? É isso mesmo? Isso. Começou com ele, foi passado o cajado para o pastor Márcio Valadão, que agora foi passado o cajado para o seu filho. Aonde o pastor Márcio Valadão pisou, o André está pisando atrás. Aonde o pastor Márcio trilhou o caminho em Deus, agora o André vem trilhando o seu caminho, mas com uma base que o pai deixou. Ei, papai e mamãe, lembre-se disso, você é muito responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Aonde você pisar, consequentemente, quando você tirar os seus filhos, vão pisar também. E aí, irmãos, a gente precisa entender que o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos é amar a Deus sobre qualquer coisa. Não é dinheiro, não é riqueza, não são bens, não é nada disso. Até mesmo porque tudo isso é perecível. Mas na sua ausência, se você deixar cravado no coração e na mente dele que Jesus é prioridade, irmão, a sua falta aqui nessa terra, ele vai continuar trilhando esse caminho. Eu até ontem vi algo, um trecho da ministração do Martinello, que eu achei muito interessante. Construindo o extraordinário a partir do ordinário. E aí ele trouxe a construção da arca. Só um parênteses aqui, ele trouxe a construção da arca. Por 100 anos, o que Noé estava fazendo? O ordinário. Pega a madeira, arruma a madeira, prega o prego. 20 anos, prega o prego, pega a madeira, transforma em tábua. 30 anos, pega a madeira, transforma em tábua, prega o prego. 40 anos, 50 anos, a mesma coisa, coisa ordinária, mas que se transformou em uma coisa extraordinária. E aí ele trouxe essa realidade para a família. Às vezes eu, você, mamãe, papai, estamos lá ensinando o nosso filho no caminho do Senhor. Isso é uma coisa ordinária. Prega o prego todo dia. Pega a madeira todo dia. Faz tábua todo dia. Mas daqui a um tempo vai se tornar algo extraordinário em Deus. É porque a gente quer coisas extraordinárias, mas esquece do ordinário. Sabe de uma coisa? Quantos de nós fizemos promessa para 2026? O que move o coração de Deus não são as promessas que você fez somente, mas o que move o coração de Deus é que no mês de março, por exemplo, o seu gás já acabou, como aconteceu em anos anteriores, mas o que move o coração de Deus é a constância. Então não faça coisas mirabolantes, não, comece aquilo que é pequeno, mas que você entende que vai ser constante na sua vida. A gente tem batido nessa tecla, principalmente falando das primícias, questão de ler a Bíblia, de se alimentar da Bíblia. Se você não consegue, não tem o hábito de ler, irmão, não tente ler 10 capítulos por dia, você não vai conseguir. Você vai dormir no meio do caminho. Então lê pelo menos 3, que não é difícil assim. 15, 20 minutos. Se você só ler com 15, 20 minutos, você lê 3 capítulos. Só não dá Salmo 119, né? Wesley. Agora, se você é daqueles que gosta de meditar, que gosta de parar e refletir, aí vai um tempo a mais. Que esse é o ideal. Eu até esqueci de trazer, até compartilhei com a Ida, um comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes. Muito interessante. Eu comprei o 1 Coríntios, então eu leio a Bíblia e vou lá na explicação expositiva. Muito interessante. Na semana que vem eu vou trazer, convido você a comprar. Você vai entender a Bíblia como você nunca entendeu antes, porque traz muita clareza sobre o assunto. Amém? Então, você tem uma garantia com Deus, você tem uma aliança com Deus, é uma garantia perpétua de que o Deus da sua vida vai ser com seus descendentes e vai lembrar do que Ele te prometeu.
É tão interessante que nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse a palavra aliança aparecendo. Por exemplo, Apocalipse 11:19. Se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Gênesis inicia-se falando da aliança. Apocalipse termina falando de aliança. Ou seja, Deus ele permaneceu com ou manteve essa aliança. Do começo ao fim da Bíblia, Deus fala de aliança. Agora nós precisamos também nos atentar para algo. Toda vez que uma aliança é feita de Deus com o homem, e essa aliança é quebrada, essa aliança nunca será quebrada por Deus. Porque Deus ele é fiel com aquilo que ele mesmo se comprometeu a fazer. Agora o problema é o homem. O homem é falho, o homem quebra essa aliança. O homem rompe essa aliança. Só que, irmãos, nós estamos falando de um Deus que é misericordioso. Nós estamos falando de um Deus que é amoroso, nós estamos falando de um Deus que é generoso. Então você que me ouve, de repente você, em um determinado momento, quebrou essa aliança por alguma situação. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está de braços abertos para restaurar essa aliança que Ele tem com você, para ressignificar essa aliança que Ele tem com você, para trazer de volta essa aliança que Ele tem com você. Porque Deus nunca vai quebrar aquilo que Ele mesmo fez. Porque Deus fez aliança no passado? Sim. Deus continua fazendo aliança no presente? Sim. Mas Deus também continuará fazendo aliança no futuro, com aqueles que estiverem disponíveis e atentos à voz do Espírito Santo, para serem aliançados com Deus. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, se você quebrou essa aliança, está na hora de você restaurar essa aliança em Deus. Se você rompeu essa aliança, está na hora de você restaurar essa aliança em Deus. Deus está te esperando para dar uma polida na aliança dele com você. Deus nunca vai quebrar. Se Ele falou, irmão, tenha convicção. Ele se mantém firme na sua palavra. Quem titubia de um lado para o outro, sou eu e você. Quem fica cambaleando, sou eu e você. Mas Deus, Ele é fiel. Nós precisamos entender, eu não posso ser um crente Maria vai com as outras. Eu não posso ser um crente fake. O que Deus espera de mim e de você é uma fidelidade acerca dessa aliança. É um comprometimento acerca dessa aliança. Cada um de nós cumprindo com aquilo que foi estabelecido com a aliança que nós fizemos com Ele. E a única coisa que Ele nos pede é obediência. A única coisa que Ele nos pede é fidelidade. A única coisa que Ele nos pede é compromisso. A única coisa que Ele nos pede é adorarmos apenas a Ele. O mínimo que Ele espera de nós é que cumpramos a nossa parte no acordo. Agora, olha que interessante esse versículo que eu vou ler. Preste muita atenção, que o livramento veio por causa de uma aliança. 2 Reis 13:23. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele por amor à aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Irmãos, o que poupou o povo de Israel? Foi porque alguém orou? Foi porque alguém jejuou? Foi porque alguém deu oferta a Deus? Foi por causa de sacerdote? Foi por causa de rei? Não foi, irmão. Foi por causa de uma aliança. Irmãos, a nossa família de repente não foi destruída ainda por causa da nossa aliança com Deus. Deus está tendo misericórdia da nossa casa, da nossa parentela, da nossa família, simplesmente porque eu e você temos uma aliança com Ele. Isso não nos faz melhor do que eles, mas nos torna responsáveis. Porque, irmãos, a gente precisa entender também que da mesma forma que Deus poupou o povo dele por conta de uma aliança, em contrapartida, em outros momentos, Deus entregou o povo dele nas mãos do inimigo. Eu posso citar aqui, por exemplo, o povo babilônico, Nabucodonosor.
Deus entregou o povo dele nas mãos deste império. Então, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmãos, que eu e você precisamos entender que a responsabilidade que está sobre nós, por conta de uma aliança, nós também precisamos orar pela nossa casa, pela nossa parentela, pela nossa família. Porque Deus está tendo misericórdia, mas pode chegar um momento que Deus também vai entregar. Porque Deus não poupou nem o povo que ele escolheu, irmão. Separado por ele, o povo israelita. A nossa casa ainda está de pé porque você escolheu fazer uma aliança com Deus. Mas a pergunta é, até quando Deus vai ter misericórdia do nosso povo? Isso é só Deus que pode responder. Até quando Deus não vai pesar a mão sobre eles? Isso é só Deus que pode responder. Mas o que compete a nós é pedirmos a Deus para continuar tendo misericórdia, mas não só misericórdia, mas salvar nossa parentela, alcançar os nossos. Lembra disso, por favor. A aliança que Deus tem com você não é só com você, mas é para toda a sua casa. A aliança que Deus tem com você, um chamado para a salvação, não se restringe à sua pessoa. Está liberado, acessível para sua casa também, em nome de Jesus. Vemos que Deus, antes de fazer aliança com Abraão em Gênesis 17, ele também faz um pedido para Abraão. Ele diz assim, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para Abraão, ou Abrão, é o seguinte, ou Abrãozinho, deixa eu falar com você um negócio aqui. Não dá para fazer uma aliança com você e você andar do jeito que você está andando. Vou desenhar para você entender. Não dá para eu e você fazermos uma aliança com Deus e continuar andando do jeito que nós estamos andando. Se você entregou a vida para Deus, por que você continua andando do jeito que você está andando? Se você diz que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, por que eu e você continuamos andando do jeito que a gente está andando? Era melhor não ter entregado. Bom, Deus é misericordioso. Glória a Deus por isso. Mas Deus também é um Deus que corrige. Lá em Apocalipse, por exemplo, ele diz assim, ao santo se santifique mais, mas ao sujo se suje mais. É como se Deus literalmente tivesse tomado a unção de Pilatos. Eu estou lavando a mão com você que quer se sujar. Continue nesse pecado. Eu estou aqui, de braços abertos para te receber, sou misericordioso, pronto para lavar você com meu sangue, colocar um anel no seu dedo, trocar suas vestes. Mas entenda uma coisa, se você escolher, decidiu viver essa vida, continue. Mas agora, se você resolveu se separar, então se separe mais. Se você resolveu ser santo como eu sou santo, se santifique mais. E é interessante que a Bíblia vai dizer assim, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? É que Deus vai fazer de qualquer jeito. A pergunta é se eu vou estar participando daquilo que Deus está fazendo por causa que eu estou me santificando hoje. Ele vai fazer, lindão. A pergunta é se nós seremos cooperadores daquilo que Ele está fazendo. Então Deus me trouxe aqui para dizer para você, porque eu já tomei muita pancada de Deus. Não dá para andar com Deus do jeito que você entende e quer. Tem regras para andar com Deus. Tem limites para andar com Deus. Tem obediência. Tem que se submeter. Tem que prestar contas. Não dá na sua mão direita ter uma aliança de noivado, porque nós somos a noiva de Cristo. E na sua mão esquerda ter uma aliança casada com o mundo.
E se você está aqui e me ouve, e ainda não decidiu em qual das duas mãos você vai carregar uma aliança, eu tenho que te dizer com muito amor e carinho, decida pela mão do noivo. Decida por estar noiva do noivo que é Cristo, porque o noivo está chegando aí, o noivo está voltando, o noivo está à porta. Ei, igreja de Cristo Jesus, deixa essa aliança de estar com o mundo, casado com o mundo, e vem para essa aliança de noivado, cujo noivo é Cristo Jesus. Ele está chegando, irmão, ele está vindo. E até quando as suas duas mãos estarão ocupadas com duas alianças distintas, uma aliança de noivado e uma aliança de casamento com o mundo? Deus está dizendo, conserte a sua vida, decida logo por aliança que eu tenho contigo. Não dá para andar com Jesus de qualquer jeito. Nós sabemos que Abraão, além de ser um homem de aliança, agora vai estreitar mais um pouquinho, Abraão também foi um homem de altar. E homens e mulheres na Bíblia que tiveram uma aliança com Deus, foram homens e mulheres de altar. Não tem como ter aliança com Deus se não tiver altar. Eu não estou falando desse tipo de altar. Porque a aliança fala de acordo. A aliança fala de unidade, a aliança fala de união. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí é interessante que na história de Abrão ou Abraão, ele vai construindo altares para o Senhor. Por exemplo, quando ele chega em Siquém, ele constrói um altar para Deus, ele edifica um altar para Deus. Quando ele sai de Siquém e ele vai para Betel, lá também ele constrói um altar, edifica um altar. Eu vou falar aqui sobre o que é um altar, mas só para vocês entenderem, quando um altar é estabelecido, é um marco estabelecido também. Então, quando ele sai de Siquém, ele constrói um, aí ele vai para Betel, constrói outro, aí de Betel ele vai para Hebrom e constrói o outro, aí ele sai de Hebrom e vai para Moriá e constrói um outro altar. Aí, olha que interessante, o altar, ele tem alguns significados, que no nosso caso a gente não cria um altar físico, mas criar um espaço físico, um altar físico, ele tem um significado de encontro com Deus. Ele também tem um significado de dedicação. Ele tem um significado de adoração. Ele tem um significado, naquela época, de sacrifício, que era onde se fazia um sacrifício. Significa também momentos da nossa fé. Significa também uma gratidão. Significa estabelecer uma aliança. Significa servir de um memorial. Significa de oferecer ofertas. Significa também invocar o nome de Deus. Significa ou simboliza um compromisso, um reconhecimento da soberania divina. Significa o sacrifício perfeito de Cristo. Eu não estou falando de você construir um altar físico na sua casa. Eu estou falando de você construir um altar espiritual, e não só na sua casa, mas aonde você for. Todo homem que tem uma aliança com Deus, foi homem e mulher de altar. Foi homem e mulher de adoração, de dedicação, de submissão, de obediência, de declarar um marco naquele lugar, de declarar que a partir daquele lugar, a jornada dele com Deus estava estabelecida. Quando ele fazia um altar, estava declarando uma aliança que ele tinha com Deus. Ei, irmão, você quer em 2026, que o seu ano seja o ano da aliança, comece por altares levantados a Deus. Comece por lugares estabelecidos ao Senhor. Comece por uma vida de adoração. Comece por uma vida de dedicação. Comece por uma vida de alinhamento. Comece por uma vida de submissão. Comece por uma vida de obediência. Estabeleça um altar na sua vida para Deus, para adorar a Ele. Tem benefícios na aliança, mas requer de nós sacrifício. Altar naquela época era lugar de sacrifício, onde sacrificava animal para Deus, mas nós não sacrificamos mais, porque Jesus foi o perfeito sacrifício, o cordeiro imolado, perfeito, mas a nossa vida, ela deve ser sacrifício a Deus.
deve ser uma vida de abrir mão por causa de Deus. Se preparar para uma aliança está falando de arrependimento. Se preparar para uma aliança está falando para uma vida dedicada. Se preparar para uma aliança está falando de uma vida de oração. Se preparar para a aliança está falando de uma vida de submissão. Se preparar para uma aliança está falando de uma vida de relacionamento. Se preparar para uma aliança está falando de uma vida de servidão. Se preparar para a aliança fala de uma vida de fidelidades. Sabe o que também nós podemos aprender na vida de Abraão que serve para nós? Para esse ano, chamado ano da aliança, ser tremendo, é que Abraão tinha intimidade com Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, esse ano, busque ter intimidade com Deus. Olha que interessante. E a intimidade, ela traz consigo um resultado positivo. Gênesis 18, 17. Olha o que deu. Meu irmão, a intimidade de Abraão era tão assim com Jeová, com o papai, que Deus ele vai falar um negócio extraordinário. Disse Deus, Gênesis 18, 17. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus, ao ponto de Deus falar assim: eu não posso fazer isso sem compartilhar antes com o meu servo. Irmãos do céu, se a gente tiver essa intimidade com Deus ao ponto de antes de Deus fazer, ele chegar e falar: deixa eu contar para o Marlon primeiro que eu vou fazer, deixa eu contar para a Andressa primeiro que eu vou fazer, não, deixa eu contar para a Lu primeiro que eu estou prestes a fazer. É sobre isso, irmão. Disse o Senhor: ocultarei, ou seja, esconderei a Abraão o que estou para fazer. Isso só pode vir de quem tem intimidade. Isso só pode vir de quem tem relacionamento. Aí ele vai dizer assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as coisas. Ou seja, eu não posso esconder de Abraão isso, porque eu tenho uma promessa que eu entreguei a Abraão. Eu tenho uma aliança que eu fiz com ele. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Por que Deus não pôde ocultar? Porque ele tinha uma promessa que ele mesmo liberou sobre a vida de Abraão. Porque ele tinha uma aliança com ele. Então guarde isso. Todas as pessoas que têm aliança com Deus têm revelação da parte de Deus. Aí de repente você que me ouve fica assim: mas por que Deus usa fulaninho, ciclaninho, nininho, nininho? É porque vai ver o preço que ele está pagando. Pergunta se ele não honra a aliança que tem com o pai. Pergunta primeiro se ele não é obediente. Irmão, não tem fórmula mágica aqui não, tá bom? Vocês querem ter revelações de Deus? Vou te dar aqui 3 coisas básicas que você tem que fazer: se arrepender do seu pecado, ser obediente a Deus e amar mais a Jesus que qualquer outra coisa. Acabou, irmão. Você vai receber revelação em todo lugar que você for. Eu já contei aqui uma vez, só abrindo um parênteses para vocês entenderem como que Deus é tão lindo e cuida da nossa vida. E olha que, se eu não estou tão bom assim ainda agora, imagina antes. Eu fui com a pastora, a gente tinha a Mari na época. A gente foi resolver um negócio na Copasa, né? Não, mas porque tem gente que não ouviu, pode fazer sentido. E aí a gente chegou lá, como ela estava com o neném no colo, ela estava lotada, aquele negócio todo, ela passou na frente de todo mundo. E, beleza, resolvemos nosso problema, fomos embora. Só que a gente viu na face das pessoas que elas não gostaram. Embora fosse direito dela por estar com uma criança no colo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E chegou em casa, a Mari começou a passar mal, chorar, aquele negócio todo. E eu estava escrevendo a ministração e de repente me deu o clique do Espírito. Falou assim, lançaram palavras contra ela por causa do ocorrido. E na mesma hora eu chamei Denise, nós oramos, repreendemos cada palavra. O que aconteceu? Mari ficou bem. Vocês estão entendendo o nível de revelação que eu e você podemos ter? Irmão, nós podemos ter uma revelação de, ao sair de casa, Deus falar assim com você, preste atenção, não vá por esse caminho. Mas por que, Deus? Só não vá. E só Deus vai saber o que iria acontecer. Vocês estão conseguindo entender o que eu e você podemos desfrutar de uma aliança? De um compromisso? Se tão somente eu e você fizermos a nossa parte, e vamos ser sinceros, não é tão difícil, irmão. Deus não está pedindo nada que eu e você não conseguimos fazer. Deus não está pedindo nada que Ele não nos capacitou para fazer. Só basta nós querermos fazer. Só basta eu e você desejarmos fazer, como eu citei no início, Daniel capítulo 1, versículo 8. Decidiu, escolheu, determinou Daniel firmemente no seu coração. Versículo 18, ele diz assim, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19, porque eu o escolhi. Irmão, nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque Ele nos escolheu. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Só temos o privilégio de Ele ter nos escolhido, para louvor e glória do nome dEle. Agora, imagina isso. Imagina todas as vezes que estiver, ou você estiver esperando que Deus faça algo, Deus fale assim, certamente isso acontecerá. Foi o que ele falou de Abraão. Não, certamente isso vai acontecer porque eu escolhi. Então imagina eu e você esperando algo em Deus e Deus fala assim, não, preocupa não, Alisson, certamente isso vai acontecer porque eu falei. Não, certamente isso vai acontecer porque eu te escolhi. Não é pelo seu intelecto, não é pelo dinheiro, não é pelo seu cargo, não, é simplesmente porque eu, Deus, escolhi fazer. Eu, Deus, determinei fazer. Eu, Deus, estabeleci que seria feito. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim, você e os seus futuros descendentes para o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. O que Deus está querendo dizer é, olha, o que eu tenho com você não desmancha, é eterno. A aliança que eu fiz com você, ela não tem prazo de duração. A aliança que eu tenho com você, ela é eterna, porque eu garanto isso. E digo mais, ela vale para os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos e por aí vai. Quando Deus fala de uma aliança perpétua ou eterna, Ele está dizendo que a nossa história ainda é longa demais com Ele. Ele está dizendo que essa história pode até começar em você, mas ela não vai terminar em você. Você pode até ser o primeiro, mas você não será o último. Agora preste atenção e eu caminho para finalizar. Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. E eu a abençoarei e também por meio dela darei a vocês um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu e se disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, olha o que Abraão disse.
permite-me que Ismael seja o meu herdeiro. Ismael é o filho de Agar, a escrava de Abraão. 19. Então Deus lhe respondeu, preste atenção no diálogo, você vai entender. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com este estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Aí Deus continua falando. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei florífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Aí Jesus arremata no versículo 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará ano que vem por esta época. Preste muita atenção. Porque as bênçãos oriundas de uma aliança feita com Deus só serão vistas, só serão experimentadas sobre aquilo que Deus disse e o que foi gerado em você, mas foi prometido por Ele. Então o que você está querendo dizer, pastor? Não espere que Deus abençoe aquilo que foi gerado por você. Não espere que Deus cumpra a parte dele da aliança naquilo que você mesmo gerou. Deus pode até abençoar, mas não carrega a aliança eterna. Por que está falando isso? Porque existem coisas permitidas e coisas programadas. Deus permitiu Ismael, mas Deus programou Isaque. Ele pode até abençoar o que foi permitido, mas ele nunca carregará a aliança eterna, porque só carrega a aliança eterna aquilo que foi programado por Deus. É por isso que de repente você está assim, não, mas Deus está me abençoando, Deus está fazendo, é porque Deus está tendo só misericórdia da sua vida, porque bênção está muito atrelada à misericórdia também. Mas entenda uma coisa, por mais que esteja dando certo, não carrega a aliança eterna. Capite? O ministério de louvor de uma pessoa só pode subir aqui. Coloque-se de pé. Coloca na tela Hebreus capítulo 11, versículo 8, o último versículo desse dia. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Deixa eu destacar uma palavrinha nesse texto. Pela fé, Abraão, quando chamado... Quer ser bem sucedido em 2026? Quer que Deus honre a parte dele, da aliança que ele tem com você? Então, escreva essa palavra, destaque ela nos neon, não sei o que você vai fazer, coloca, entenda uma coisa, eu só preciso obedecer. Promessa de aliança de Deus com o homem envolve obediência. Quer ter uma aliança com Deus em 2026? Colher frutos dessa aliança? Estabeleça um altar. Ou melhor, se torne um altar de sacrifício. E seja também um sacrifício. Seja obediente. Entenda que toda aliança estabelecida por Deus com o homem vai envolver movimentação da minha e da sua parte. E eu não estou falando de sair de um lugar para o outro. Estou falando de movimentações internas que geram resultados externos. A gente quer muito transformar os ambientes no qual nós frequentamos, mas entenda uma coisa.
Uma transformação de ambiente passa por uma transformação interior. Porque a transformação que é causada em mim, ela pode irradiar para o ambiente qual estou estabelecido. Irmãos, como eu falei na primícias, a nossa cabeça é tão pequena que a gente acha que no calendário de Deus, nós entramos em 2026. Deus está assim. Agora o ano virou, ele festejou, abraçou Jesus. Bem-vindo, Jesus, a 2026. A nossa cabeça é tão pequena que a gente pensa nisso. Mas Deus não tem um ano novo para nós. Deus, ele tem uma vida nova para nós que independe do ano. Então é por isso que muitos de nós frustramos. Quando existe uma virada de ano, e quando já chegou a março, nós estamos cansados, sobrecarregados, gritando, ó céus, ó terra, ó vida. Porque você não entendeu, o ano virou, mas você não mudou nada. Um número no calendário saiu, o outro entrou, mas você continua fazendo o que tinha feito no ano anterior. E quer resultados diferentes. Não dá, lindão, lindona. Não vai. Então quer mudar mesmo 2026? Comece mudando hábitos. Se você não lê a Bíblia, passa a ler. Se você não orava, passa a orar. Se você não jejuava, passa a jejuar. Eu estou falando de coisas espirituais porque é sobre isso que nós tratamos aqui, mas se estende ao corpo tripartido. Corpo, alma e espírito. Você está cuidando da mente, você está cuidando do corpo. Você está dependendo do irmão Jaro. Pelo amor de Deus, não dependa do irmão Jaro. Faz um esforço, exercício, academia, enfim. Irmão, esse ano a gente quer tratar as 3 partes do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Então a gente está programando de trazer pessoas aqui, por exemplo, o Ministério Lucas, que tem na Matriz, para falar só sobre a mente. Para a gente ser curado também na mente, ser tratado na mente, embora a palavra de Deus tenha poder para isso, mas tem pessoas que precisam de uma ajudinha, sabe? Um empurrãozinho, vamos dizer assim. A gente quer trazer também o cuidado do corpo, sabendo que se os 3 estiverem bem alinhados, irmão, dificilmente dará errado para nós. Mas é lógico que eu, como pastor, o mais importante é o espiritual. E o espiritual passa por nós termos práticas espirituais. E as práticas espirituais são essas: jejum, oração, leitura. Não dá para fugir disso. Então o Remson vai entoar um cântico aqui. Eu queria que você não se dispersasse de forma alguma, porque o Senhor te trouxe aqui essa manhã para você fazer uma alta análise da sua aliança, para você corrigir a rota, para você entender que a parte que lhe cabe nessa aliança, porque Deus não precisa corrigir nada, a aliança dele é perfeita, mas somos nós que muitas das vezes quebramos a parte da aliança que nos compete, aquilo que nos foi proposto por Deus. Então aproveite o primeiro domingo do ano para alinhar a sua aliança com Ele, para fazer o que de repente você não fez em 2025, para se comprometer com aquilo que você de repente até começou bem em 2025, mas por alguma circunstância você parou de fazer, parou de praticar. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele é Deus de recomeço, Ele é Deus generoso, Ele é Deus amoroso. Ele é Deus que sempre está nos chamando para esse lugar de renovação de aliança, sempre está nos chamando para esse lugar de colocar a aliança novamente no dedo e continuar nessa jornada com Ele. Então feche os seus olhos. Se quiser ajoelhar, se ajoelhe. Você está na casa do Pai, mas em nome de Jesus, não saia daqui com a aliança quebrada. Não saia daqui com a aliança sem estar restaurada. Não saia daqui sem estar compromissado com Deus mais do que nunca, para que 2026 seja o seu ano, seja um marco na sua jornada com Ele. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Oh,
Jesus. Se de repente você precisa se arrepender dos seus pecados, é um bom dia para isso, meu irmão, minha irmã. Se você precisar confessar, confesse, abandone, corrija a rota. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Aliança essa que se estende à sua casa, estende às próximas gerações. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh, Jesus. Sei que os seus olhos, Pai, renova alianças essa manhã, Deus. sempre atentos, permanecem. Pai, através do Teu Espírito, nos ajude a cumprir a nossa parte dessa aliança. E os seus ouvidos Oh, Jesus, sustenta estão ela. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudasse, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que Não é homem pra mentir. Se você quiser sair do seu lugar, vinha ao altar. Pode passar, Esse passo de fé, de renovação, de aliança, fica à vontade. Você está na casa de Deus. mas Você está na casa do seu Pai. vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que Não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Levante a sua mão. Levante a sua mão direita. É na mão direita de onde se encontra um anel chamado aliança, que diz que ou aquele que está com uma aliança na sua mão direita, ele está declarando para todo mundo que ele está noivo de alguém, que em breve ele vai casar com essa pessoa. A nossa mão direita erguida significa que nós estamos gritando para os céus, para a terra e para o inferno, que nós temos uma aliança de noivado com um noivo que se chama Jesus Cristo. E nós estamos agora declarando no mundo espiritual que na nossa mão esquerda não existe nenhuma aliança comum. Nós não estamos casados com o mundo. Nós estamos noivos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós queremos declarar essa manhã essa renovação da nossa aliança contigo, Jesus. Nós queremos declarar para os céus,
ouvirem, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que nós estamos aliançados com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o amado da nossa alma, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que se entregou por mim e que verteu aquele sangue vertido na cruz, foi para lavar os meus pecados, foi para colocar uma aliança no meu dedo, foi para lavar as minhas vestes e tornar as minhas vestes mais alvas como a neve. Nós queremos declarar, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus, o que compete a nós, a nossa parte dessa aliança, nós vamos cumprir, e nós te pedimos perdão por tantas vezes quebrarmos essa aliança. Nós te pedimos perdão por tantas vezes sermos negligentes acerca desta aliança. Mas nós declaramos em alto e bom tom que nós vamos honrar essa aliança que nós fizemos um dia com o Senhor, e que ela se tornará inquebrável da nossa parte. Nós iremos sustentar essa aliança assim como o Senhor tem sustentado, ó Pai. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor fizer em nós vai respingar nas próximas gerações. Os nossos filhos colherão os frutos da nossa obediência. Os nossos netos colherão o fruto da obediência da nossa aliança. Os nossos bisnetos e tataranetos colherão os frutos da nossa obediência. Pai, nós renovamos essa aliança essa manhã e declaramos que ela é incorruptível. Nós declaramos que ela é inquebrável. Nós declaramos que da nossa parte, custe o que custar, essa aliança, ela permanecerá no nosso dedo, declarando que somos a noiva e aguardamos a chegada do noivo, para tão somente assim, quando ele chegar, essa aliança sair da nossa mão direita e ir para a nossa mão esquerda, porque nós nos casamos com o noivo perfeito, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus aí, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Declare isso para o seu Deus, que Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus de aliança, meu irmão. Ele é o Deus que cumpre o que promete, se nós tão somente obedecê-lo. Aleluia! Aleluia! Tudo pode passar, tudo pode Aleluia, Jesus! mas a palavra vai se cumprir. Eu não vou pedir para que você repita a oração, mas eu quero te deixar na liberdade. Caso você entrou aqui essa manhã e precisa fazer uma aliança publicamente com Deus, ou se você entrou aqui por algum momento você rachou essa aliança, mas hoje, nessa manhã, você está proclamando para os céus, para o inferno e para a terra, que você está renovando a aliança, ou seja, voltando para Jesus. Eu quero te convidar, sem constrangimento algum, sair do seu lugar, vir aqui à frente, para nós celebrarmos, seja fazendo aliança pela primeira vez, ou seja, renovando essa aliança porque você quebrou ela em algum momento. Nossa intenção, nosso desejo não é te expor, irmão ou irmã, é só celebrar com você. Se tiver alguém aqui no nosso meio, queira fazer isso publicamente, pode vir aqui à frente. Estamos aqui para te abraçar, para orar junto com você, selando essa decisão que você toma nessa manhã. Essa aliança que é eterna, que é inquebrável, que é imutável. Essa aliança que o Senhor mesmo compromete nele mesmo sustentar essa aliança. Quando lhe faltar forças, irmãos, quando lhe faltar forças para sustentar essa aliança, peça o Senhor. Ele
que te dá esse sustento. Porque Ele sabe que de nós mesmos nós não conseguiremos. Ele sabe que de nós mesmos nós vira e mexe, vamos quebrar essa aliança, porque essa carne, essa maldita carne, ela milita contra o Espírito. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. A aliança que Deus tem conosco, ela é eterna. Ela vai perpetuar. Ela é inquebrável. Feche seus olhos, irmão. Continue adorando a Deus. Se você não veio, é porque você tem convicção da sua aliança. Mas as nossas irmãs aqui entenderam que essa manhã é uma manhã de restauração. Não só restauração de aliança, mas restauração de promessas. Promessas outrora, que de repente elas mesmas colocaram de lado, mas Deus nunca esqueceu aquilo que Ele prometera. O nosso Deus, Ele não cai no esquecimento. O nosso Deus, Ele não tem problema de esquecimento, irmão. Deus, Ele é fiel para prometer tudo aquilo que Ele cumpriu, ainda que passem-se anos. Mas se nesses anos que se passam, se nós permanecemos no centro da vontade dEle, fiel, obedecendo, cumprindo o chamado, Deus vai cumprir o que Ele mesmo prometera. Aleluia. Chegado um tempo novo sobre essas nossas irmãs. Aleluia. É tão grande, oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Está sempre de braços abertos pra mim, Deus me ama. Sim. E o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Estenda suas mãos, vamos abençoar essas irmãs. Ah, Jesus. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela vida delas. Obrigado que elas entenderam e compreenderam, Deus, que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E elas essa manhã renovam a aliança com o Senhor. Aliança essa que da sua parte nunca foi quebrada. O Senhor nunca retrocedeu em sequer uma vírgula daquilo que o Senhor disse sobre a vida delas, daquilo que o Senhor faria na vida delas e através da vida delas. Nós, como igreja do Senhor, como nós somos gratos a Deus, porque a palavra penetrou e a palavra produziu o resultado para o qual ela foi semeada. E nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus um tempo novo sobre a vida delas. 2026, um tempo de viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus, mas é um tempo também de andar em obediência. E que elas entendam e compreendam que essa aliança que elas estão renovando essa manhã, elas vão permanecer fiéis, custe o que custar, e a força que faltar para elas, para que a parte delas seja feita, o Teu Espírito Santo vai vir como auxiliador, como ajudador. Nós oramos e declaramos em nome do Senhor Jesus sobre a vida delas um 2026 repleto da presença de Deus e de bênçãos sendo derramadas, de cumprimento de palavras, no nome de Jesus. A igreja diz: você pode celebrar Jesus aí, amém? Receba um abraço da nossa igreja, aleluia! Celebra Jesus, irmão, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Que bom, vamos terminar no horário. Ainda tem 10 minutos, sejam bem-vindas novamente, amém? Faça assim com as suas mãos. Nós temos 10 minutinhos, então você tem 10 minutos para poder conversar, não saia correndo não. E
que no nome do Senhor Jesus, irmãos, vocês levem a sério a aliança, porque Deus leva a sério, muito a sério. E tudo aquilo que o Senhor fizer em nós, quando nós não estivermos aqui, os nossos filhos serão beneficiados, sejam eles espirituais, sejam eles carnais, mas Deus vai continuar fazendo grandes obras na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, leva cada um de nós em segurança. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para corrigir, mas acima de tudo o Senhor também nos trouxe, Deus, para falar ao nosso coração e trazer à memória as promessas que estão inclusas na aliança que o Senhor fez com cada um de nós. Eu oro para que os meus irmãos, nesse ano de 2026, eles possam sim experimentar o sobrenatural de Deus e viver o extraordinário do Senhor, para que eles possam testemunhar o quão grande, o quão bom o Senhor é, e que essa semana seja marcada por uma semana de grandes experiências com o Senhor, e de uma extrema obediência, e de uma extrema fome pela tua presença e pela palavra de Deus. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa e declaro em nome do Senhor Jesus uma semana de muitas vitórias para louvor e glória do nome de Jesus. A igreja diz: amém. E lembre-se, vá em paz, mas abraço pelo menos todos, amém? Até domingo que vem na nossa ceia, aleluia. Não esqueça de pegar o calendário lá no final, no hall de entrada. Glória a Deus.